Um dos pontos mais interessantes na indicação do Sérgio Moro para ser ministro da Justiça do governo Bolsonaro é justamente as divergências que os dois têm em relação a pontos bastante significativos em relação ao plano de governo que foi apresentado pelo Jair Bolsonaro, e foi com esse plano de governo que ele foi eleito. Foi esse o plano de governo que a população escolheu, tendo ela lido o plano de governo ou não. Mas existem algumas divergências. O Sérgio Moro, ele deu uma entrevista coletiva, falou sobre várias dessas divergências, e eu fiz uma coletânea e vou passar mais ou menos o que o Sérgio Moro disse sobre cada uma das divergências. Primeiro foi em relação à redução da maioridade penal. Ele se diz favorável à redução para 16 anos, em caso de crimes graves como homicídio, lesão corporal grave e estupro. O próprio Sérgio Moro já tinha se manifestado anteriormente contra a redução da maioridade penal, agora mudou de opinião, especificamente em alguns tipos de crime, o que é uma adequação já ao que pensa o Bolsonaro. Então, nesse caso, o Bolsonaro, vamos dizer, que acaba saindo em vantagem, conseguiu mudar um pouco o discurso do Sérgio Moro. Outro ponto é a flexibilização da posse de armas. O Sérgio Moro se colocou como favorável, mas com limitações para não facilitar o acesso ao armamento por facções criminosas. O que ele quis dizer mais ou menos foi o seguinte: tem que estabelecer um limite de quantas armas uma pessoa pode ter em casa. Eu acho que se tiver muitas armas, vai facilitar para o próprio crime organizado se armar ainda mais. Então, no caso do poste, ele defende que as regras sejam mais restritas. No que diz respeito à tipificação de organizações sociais como terroristas, o que é um absurdo completo, que o Jair Bolsonaro quer é ter carta branca para fuzilar sem terra, sem teto. É isso que ele quer, na verdade. E aí realmente não tinha como o Sérgio Moro se deixar levar pelo que pensa o Bolsonaro, não tinha como flexibilizar isso. Realmente ele continua sendo contra. Ele diz que simplesmente que não é consistente, não tem uma declaração forte, mas se colocou contra. O próximo ponto é o fechamento da fronteira do Brasil com a Venezuela. Ele se colocou contrário. Moro diz o seguinte: princípios de solidariedade devem ser observados nessa relação Brasil e Venezuela, que é um país vizinho. Ele também se coloca contrário à ideia do Bolsonaro de fechar a fronteira com a Venezuela, também minimamente razoável. Depois temos a revisão dos excludentes de licitude, licença em algumas situações para não punir o policial que atira e mata. E aí ele surpreendeu, ele se colocou favorável, mas sempre tentando que não exista o confronto policial, tentando evitar ao máximo, mas se colocou como favorável, o que é bastante temerário. Até falei em outro vídeo, vou colocar aqui em cima um link justamente no qual eu sou totalmente contrário e expliquei por que essa carta branca para a polícia matar é simplesmente assombroso. E ele, incrivelmente, o Sérgio Moro foi favorável, assim como o Bolsonaro também é. E em relação ao fim da progressão de penas e saídas temporárias, ele se colocou favorável também, assim como o Bolsonaro. Ele disse assim: no caso de membros de facções criminosas, ele é favorável. Ele defende a revisão dos critérios para crimes graves, incluindo a corrupção. Tem outro ponto também bastante interessante, que foi questionado na entrevista coletiva, sobre a questão da ditadura. O Sérgio Moro anteriormente ele já havia dito que a ditadura militar no Brasil foi um erro, mas agora ele é ministro do Bolsonaro. Ele disse que não gostaria de falar sobre isso. Ele disse especificamente o seguinte: meus olhos estão voltados para 2019, não vejo essa discussão como salutar neste momento. Depois disse: eu não estou assumindo o Ministério da Justiça e Segurança Pública para discutir fatos das décadas de 60 e 70. Ele alegou que os militares se incomodam com as críticas à ditadura porque se veem como os únicos acusados pelas restrições de direitos, sem nenhuma crítica à sociedade civil. Bem, mas ele teria que desenvolver qual crítica à sociedade civil? Porque ele já está, inclusive, adotando um lado mais pró-militar. E aí tem uma questão muito delicada, porque a comissão de anistia ela está justamente subordinada ao Ministério da Justiça. Então, assim, todos os crimes cometidos pelos militares de 46 até 88, eles são averiguados por essa comissão de anistia. E aí o que acontece?
quem decide se concede ou não anistia é justamente o chefe da pasta, é justamente o ministro da Justiça. Então ele não pode simplesmente dizer que vai olhar para frente e que não quer falar, não quer pensar, não quer comentar, não quer discutir, não quer trabalhar em relação ao que aconteceu na ditadura militar. Isso interessa sim a pasta dele, é ele quem vai decidir se concede ou não anistia. Então, basicamente, o que se pode ver é que o Sérgio Moro afinou um pouco o discurso para se igualar um pouco ao Bolsonaro, mas não conseguiu, nem tinha como, né, sendo minimamente razoável, adotar plenamente o discurso do Bolsonaro, já que algumas ideias são tão radicais, que nem o Sérgio Moro, fazendo já essa política, porque o cargo de ministro da Justiça, é importante que isso seja dito, é um cargo político. Ele não vai julgar nada, ele não vai olhar processo, não é nada disso. Ele é simplesmente um cargo político, né? Ele ainda diz, não, eu sou um técnico, eu não sou um político. A gente viu com o João Dória Júnior como o pior tipo de político é justamente aquele que diz que não é político, né? Mas é um cargo político, sim. Ele já conseguiu fazer um meio campo com o Bolsonaro, mas obviamente não conseguiu encampar todas as ideias que o presidente eleito tem. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal caso ainda não esteja inscrito ou inscrita e clica no sininho aqui embaixo justamente para receber notificações sempre que tiver um novo vídeo. E além disso, todas as informações que eu passei aqui tem aqui na descrição o link para você clicar e conferir. Um abraço e até o próximo vídeo.